Foi-nos dado, meus irmãos, a oportunidade de dar sequência a uma exposição no segundo livro dos Reis. E o nosso objeto de exposição nessa noite se encontra no capítulo de número 3, a qual convido a todos que abram a palavra de Deus e mantenham-na aberta, de modo que possamos recorrer a esse texto que será a nossa exposição essa noite. A palavra de Deus diz assim: Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então, Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava o seu tributo ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Tendo, porém, morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel. Mandou dizer a Josafá, rei de Judá: o rei de Moabe se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra Moabe? Respondeu ele: subirei, serei como tu és, o meu povo, como o teu povo, os meus cavalos, como os teus cavalos. Então perguntou Jorão: por que caminho subiremos? Respondeu ele: pelo caminho do deserto de Edom. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marcha, não havia água para o exército e para o gado que o seguiam. Então disse o rei de Israel: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Perguntou, porém, Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos seus servos do rei de Israel: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E este disse: assim diz o Senhor, farei neste vale covas e covas. Porque assim diz o Senhor: não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Isto é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Ferireis todas as cidades fortificadas, e todas as cidades principais, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos. Pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra eles, todos os que cingiam cinto, desde o mais novo até o mais velho, foram convocados e postos nas fronteiras. Levantando-se de madrugada, em saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue, certamente os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, ó Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também aí feriram aos moabitas. Arrasaram as cidades e
Cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos e os entulharam, e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só Kir-Haresete ficou com seus muros. Mas os que atiravam com fundas a cercaram e a feriram. Vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens, que arrancavam espada, para romperem contra o rei de Edom. Porém não puderam. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Oremos mais uma vez. Pai Santo, Pai Bendito, é o teu povo em tua presença, em torno da tua palavra, a qual nos debruçamos nesse instante, e suplicamos-te, ó Deus, a iluminação do teu Espírito. Faz-nos, ó Deus, entender esse trecho preparado para a exposição dessa noite, de modo que sejamos por ele, ó Deus, na instrumentalidade do Espírito Santo, transformados no fator reativo, redentivo que o Senhor quer causar em nossos corações, movendo-nos, ó Deus, à santidade, movendo-nos, ó Deus, à imagem de Cristo Jesus. Fala conosco, ó Deus, trazendo transformação ao nosso coração. É o que imploramos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto narra uma história onde 3 reis, diante de uma guerra mal planejada, mal preparada, encontram-se sem direção. O texto nos mostra que durante essa guerra mal planejada, no caminho para determinado lugar, eles perceberam que estavam sem esperança, sem direção, sem organização, sem água, sem condições de darem continuidade à sua empreitada. E então, eles perceberam a necessidade de recorrer ao Senhor. O texto nos diz que há um movimento em busca de uma palavra de Deus, e essa palavra de Deus aqui é personificada pelo ofício profético de Eliseu. Eliseu dando continuidade ao ministério profético de Elias, aqui é aquele a quem eles recorrem, buscando uma palavra. Veja bem, 3 políticos sem direcionamento, procurando na religião, procurando no Senhor orientações para a sua vida. Algo muito interessante que nos chama a atenção, o fato de que deles reconhecerem que a última esperança, o direcionamento final para as suas vidas está no Senhor, está na palavra do Senhor. É ali que eles podem, de alguma forma, buscar recobrar forças, esperança, orientação, direcionamento. E é isso que esse texto nos ensina nessa noite. O que esperar da palavra de Deus. É o tema da nossa mensagem. Através desse capítulo 3, nós aprendemos o que esperar da palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, meus irmãos, ela é personificada por meio desse ofício de Eliseu, o profeta, que recebe o poder de Deus para trazer a palavra de Deus a estes homens. Mas o texto nos mostra que existem alguns detalhes até essa chegada ao profeta Eliseu. A primeira verdade que esse texto nos ensina sobre o que esperar da palavra de Deus é a reivindicação de uma entrega total. Todas as vezes que nos defrontarmos com a palavra de Deus reivindicará de nós uma entrega total. Observe comigo que a partir do verso 1, nós estamos sendo introduzidos à ideia de um rei chamado Jorão, rei de Israel. E a primeira avaliação que nós temos desse rei diz respeito à sua política religiosa. A parte mais crucial que o redator do livro dos reis quis observar, avaliar ao rei Jorão, foi quanto à sua política religiosa. Veja comigo, o texto diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Porém, temos alguns detalhes muito importantes e enriquecedores aqui. Jorão fez o que era mal perante o Senhor, mas o texto diz, não como o seu pai, Acabe, e não como a sua mãe, Jezabel. O texto diz que ele não fez o que era mal. Ele fez o que era mal, mas não como o seu pai e não como a sua mãe. Mas há um acréscimo aqui. Porém, ele se apegou aos pecados de Jeroboão. Em outras palavras, o autor quer deixar muito claro aqui que ele não era tão perverso como poderia ser, mas também não era tão justo quanto deveria ser. Nós encontramos uma falha grave no caráter de Jorão. Em outras palavras, ele era perverso, ele eliminou alguns pecados, mas não eliminou outros. Através de um jogo de palavras, o texto enfatiza aqui o pecado de Jorão. Perceba no verso de número 2, o texto diz que ele tirou a coluna de Baal.
Literalmente, o autor diz que ele afastou a coluna de Baal, coluna que o seu pai havia fizera para adoração ao falso deus Baal. Mas no verso 3 diz que ele não se afastou dos pecados de Jeroboão. Em outras palavras, ele afastou a coluna, mas não se afastou dos pecados. E esse jogo de palavras é a ênfase que o autor registra quanto aos pecados de Jorão. Ele afasta a coluna, mas não se afasta dos pecados. Ou seja, você precisa captar aqui a intenção do autor, o desejo do autor, o drama que ele estabelece logo nesses primeiros versos quanto ao caráter espiritual de Jorão. De um lado, nós ficamos curiosos com o fato dele estabelecer aqui níveis para os pecados. Veja, nós começamos a perceber aqui que há níveis de males, existem degraus de males. O mal possui níveis mais intensos, menos intensos, mas ainda assim mal é mal. O que o texto nos mostra aqui é que Jorão reprimiu parte do paganismo que era vinculada à adoração a Baal. Veja, é certo e até melhor ter alguém governando cuja maldade não seja comparada à maldade de Acabe e Jezabel. Porém, isso não é algo tão bom assim. Veja, não precisa de muito esforço para você ser melhor moralmente e até espiritualmente do que Acabe e Jezabel. Mas Jorão não foi bom. Em um certo sentido, o texto diz aqui que ele poderia ter ido mais além ao se afastar dos pecados de Jeroboão. E quais são os pecados de Jeroboão? Certamente vocês já viram isso no primeiro livro dos reis. Ele foi um rei extremamente sincrético. Ele alterou o local da adoração, ele alterou os símbolos da adoração, ele alterou a fórmula, o meio como eles deveriam adorar ao Senhor. Ele fez diversas alterações no modo como Israel deveria adorar ao Senhor. E então ele se apegou a esse paganismo cultico, embora tenha afastado a coluna de Baal. Então perceba, meus irmãos, que no início desse texto há um contudo que faz toda a diferença. O verso 3 traz esse contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Ele não se apartou deles. Então, apesar de tudo que ele fez, e esse tudo aqui foi representado por simplesmente afastar as colunas, destruir as colunas de Baal, há aqui um contudo. Existem qualificações, mas há um contudo que faz toda a diferença. E esse é o ponto dramático desses primeiros versos que trazem a verdade que nós falamos inicialmente, que esse texto diz o que esperar da palavra de Deus, que é uma reivindicação de uma entrega total. A palavra de Deus, meus irmãos, nunca está satisfeita com nada menos do que uma submissão total das nossas vidas. É como se o autor aqui estivesse dizendo o que Jorão fez não foi suficiente. Qualquer coisa menos do que uma completa e fiel adoração, fundamentada nos 2 primeiros mandamentos que foram quebrados por Jorão, não é suficiente, não é fiel e não é por Deus aceita. Essa é a primeira verdade crucial. Alguém pode até abandonar alguns pecados ou alguns males que ele pode considerar como males maior. Aqui no caso, uma paixão pelo culto a Baal, mas ainda essa pessoa pode se apegar a outros males. Aqui no texto fica muito claro que é o sincretismo de Jeroboão e a não restauração da ordem cultica de acordo com a lei de Deus. Então ele escolhe alguns pecados que lhe são convenientes para abandonar e outros para guardar. Veja, desistir de uma forma mais maléfica, depravada de idolatria, não significa que você está livre da idolatria se você ainda no seu coração guarda pequenos ídolos. E é isso que nós podemos observar na política religiosa e no coração de Jorão. Esse texto fala no verso 3 que ele aderiu aos pecados de Jeroboão. Essa palavra utilizada é muito forte pelo autor, significa uma união pactual. É a mesma palavra utilizada por Moisés em Gênesis capítulo 2, verso 24, onde diz que o homem deixa a sua casa, o homem deixa o pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Essa união de um homem para com a mulher através de um relacionamento pactual de casamento é retratada aqui pelo autor como a união de Jorão aos pecados, ao sincretismo. Veja, um relacionamento pactual, uma aliança pactual com um culto sincrético e contaminado. Esse é o princípio narrado aqui por esse texto. E esse princípio é maravilhoso, meus irmãos, porque nós podemos aplicar a ideia de que Deus se recusa a aceitar qualquer coisa menos do que uma fidelidade total. Não basta ser meio fiel, não existe meio fiel, não existe meia consagração. A consagração, ela é total. Isto é um dos reflexos de Deus
que quer todas as nossas afeições, que quer a totalidade da nossa vida, a totalidade do nosso coração. E Ele não se satisfaz com nada menos do que a totalidade da nossa entrega. Além da reivindicação da nossa entrega total, esse texto traz uma segunda verdade, que nós podemos esperar da palavra de Deus, uma advertência. Esse texto traz uma advertência muito interessante, que é o perigo de você estar numa posição de alienação diante de Deus. O perigo de você realizar alguns pecados que te colocam em uma situação de afastamento do Senhor. Observe a partir do verso de número 4, que surge nessa narrativa a figura de um rei chamado Mesa, não sei proferir corretamente, mas o texto nos diz que ele era um vassalo, um servidor do rei Acabe, e ele pagava alguns tributos a esse rei Acabe. O verso 4 diz que ele criava gado e pagava impostos ao rei de Israel com 100.000 cordeiros e a lã de 100.000 carneiros. Com a morte de Acabe, esse rei, Mesa, provavelmente um homem libertário, considerou que os impostos eram altos demais. Ele viu na morte de Acabe a oportunidade de se revoltar contra esses tributos e montar uma revolução contra esses altos impostos. E então, o texto diz que ele criou uma revolta. Essa revolta aqui é uma disposição de guerrear contra o rei de Israel. O verso de número 4 diz isso: tendo morrido Acabe, revoltou-se o rei de Moabe contra o rei de Israel. O que acontece então com essa revolta? Jorão percebe, por ser o rei de Israel, que ele estava para lidar com essa revolta do rei Mesa, e então ele convoca uma coalizão, juntamente com Josafá e o rei de Edom. 3 reis decidem seguir por um caminho ao sul, através de Judá, para guerrearem com Moabe. Então, percebam nessa narrativa, um rei que não admite pagar tamanhos impostos, e então ele se revolta contra o Estado de Israel. O rei de Israel percebe essa revolta e monta uma coalizão. Essa coalizão é o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Estes 3 reis partem pelo sul, através de Judá, para lutarem, para invadirem a terra de Moabe. Perceba que essa narrativa mostra que durante o caminho, a partir do verso de número 7, eles definiram qual o caminho, a forma como eles iriam, com animais de carga, com cavalos. E então, a partir do verso de número 9, eles partiram e após 7 dias de marcha, chegaram à conclusão de que não havia o quê? Água para o exército e também para o gado que estava apoiando essa coalizão. Então, os suprimentos estavam esgotados, não tinha água nos animais, na carga dos animais, e muito menos no ambiente onde eles estavam. E então, eles chegaram a essa conclusão, que os seus suprimentos estavam esgotados. O verso de número 10, então, nos mostra que o rei de Israel, para piorar a situação, ele atribui toda essa confusão e essa escassez de suprimentos à soberania de Deus. Veja, o verso número 10, curiosamente, o rei de Israel diz, por meio de um lamento: ai, o Senhor chamou a estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E eu vos pergunto, meus irmãos, onde nós encontramos no contexto próximo, ou nesse mesmo texto, Deus convocando essa empreitada? Deus convocando essa coalizão, Deus convocando essa guerra? Veja se não é isso que muitas vezes acontece em muitos que gostam de fazer quando são apanhados em suas loucuras, em suas ideias mirabolantes, em seus planejamentos feitos à parte da vontade de Deus. Geralmente eles culpam ao Senhor. Eles atribuem à soberania do Senhor tamanho mal. E aqui, meus irmãos, eles se lembram de um profeta, porque recorrendo à palavra de Deus, eles poderiam encontrar supostamente uma orientação. E é por isso que no verso de número 11, eles procuram, por meio de Josafá, o rei de Judá, lembrando-se que ali havia, naquela terra, um profeta do Senhor. E no verso de número 11, então, Josafá dirige essa pergunta à coalizão: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por ele? A resposta de um daqueles servos do rei de Israel é: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias, isto é, servia, em outras palavras, servia a Elias. Então percebam o movimento, meus irmãos. Perplexos diante da gravidade da situação, da escassez de recursos, diante de uma falsa acusação de Jorão à soberania de Deus, Josafá toma a frente de buscar a palavra de Deus, de buscar a orientação por meio de um homem que poderia trazer uma palavra do Senhor. Curiosamente, um dos servos fala: olha, Eliseu está aqui.
Não sabemos como ou porquê, se ele estava acompanhando a comitiva ou se eles estavam na região próxima à morada de Eliseu. O curioso é que o rei do sul conhece o profeta do norte. Josafá é quem reconhece que Eliseu é profeta do Senhor. Veja isso no verso 12, disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então todos esses 3 reis políticos saem em busca de Eliseu. E quais são as primeiras palavras de Eliseu? Como Eliseu reage a essa busca pela palavra do Senhor? Perceba, meus irmãos, que o verso de número 13 traz essa ideia. Os 3 reis foram, no verso 12, o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom. No verso 13, Eliseu responde, mas ele responde ao rei de Israel. Como ele responde ao rei de Israel? Que tenho eu contigo? Vá procurar os profetas do seu pai e os profetas da sua mãe. É como se Eliseu estivesse dizendo: por que esse súbito interesse na palavra do Senhor? Seus pais mantiveram falsos profetas. Vá procurar orientação nos profetas do seu pai, Acabe, nos profetas da sua mãe, Jezabel. Amados, ao que tudo indica, não houve uma prévia preocupação, oração, planejamento ou busca pela orientação do Senhor antes desse empreendimento militar. Mas agora esses 3 reis estão em uma grave crise e eles buscam a palavra do Senhor. Quase que subitamente Jorão passa a crer na soberania do Senhor, porque ele expressa novamente a soberania do Senhor no verso 13. Depois dessa resposta de Eliseu, uma resposta nada gentil, nada dócil, vai ali por água abaixo o caráter de um líder, paz e amor. Ele faz questão de ser duro mesmo, e isso é proposital. E este homem responde no verso 13: não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. O que faz com que nós cheguemos à segunda aplicação desse texto. Nós precisamos ter cuidado sempre quando as pessoas citam a soberania de Deus apenas quando lhes é conveniente. 2 vezes o rei de Israel cita a soberania de Deus, mas para a sua própria conveniência. Aqui Jorão usou o seu conhecimento com respeito à soberania de Deus como uma desculpa, primeiro, e depois como uma acusação, como se fosse culpa do Senhor. Ou seja, o reconhecimento da soberania de Deus não serviu para ele ser transformado espiritualmente. Nós sabemos que o reconhecimento da soberania de Deus deve nos levar à humilhação, deve nos levar à adoração. Tenha sempre um pé atrás com aquelas pessoas que só reconhecem a soberania de Deus para acusar ao Senhor e não para contemplar ao Senhor. É aquilo que nós cantamos há pouco: tua beleza me leva a adorar-te. Reconhecer as virtudes de Deus deve nos levar à contemplação, à adoração, à humilhação, não para acusá-lo, não para justificar planejamentos mal estabelecidos. E é isso que acontece aqui com Jorão. Mas continue comigo vendo a reação de Eliseu à fala dele. Eliseu não recua. Verso de número 14. Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Então a resposta dele é cuidadosa, é solene. Ele chama a presença do Senhor. Olha, tão certo como vive o Senhor, cuja presença estou, eu não falaria com você, eu não olharia na sua face se o rei de Judá, Josafá, não estivesse ao seu lado. Lá se vai, meus irmãos, mais uma vez o estereótipo desse líder gentil. Eliseu é direto, é cru. E você precisa captar essa reação de Eliseu. Eliseu deixa claro que Jorão está distante, alienado, afastado da ajuda do Senhor. Se não fosse pela presença de Josafá, Jorão não seria recebido pela palavra do Senhor. Nós temos aqui uma implicação assustadora, meus irmãos, porque é possível que pecados nossos nos coloquem em posição de alienação, em posição de afastamento, em posição onde nós não receberemos ajuda, a orientação do Senhor. E como que nós sabemos disso? Como que nós sabemos se estamos em uma situação alienados do Senhor? Veja, se você observar o padrão de Jorão é buscar a Deus somente para a sua conveniência, somente quando Deus é conveniente a atender alguma de suas demandas, de modo que a relação com esse Deus é uma relação insignificante, mas há um interesse em um atributo desse Senhor. Se você está interessado apenas em buscar a Deus para escapar dos seus problemas,
mas deixar de contemplá-lo, segui-lo, ouvi-lo em todos os momentos da sua vida, você segue o mesmo padrão de Jorão. E essa é a segunda verdade que esse texto nos adverte: o perigo de estar em uma posição de afastamento, de alienação, a ponto de não receber a comunhão, a ajuda, a orientação do Senhor. Jorão demonstrou-se utilitarista, ele queria apenas a palavra de Deus para resolver um problema, mas ele não submeteria-se à palavra de Deus a longo prazo, como nós podemos observar. O seu reinado não é pautado, a adoração em Israel não é pautada pela palavra do Senhor. Ele queria que a palavra de Deus viesse no momento emergencial, mas para os dias normais essa palavra ficasse reclusa. Deus para Jorão é apenas um airbag, um paraquedas em algum desastre da vida, que ele nunca espera precisar usar, mas quando o problema aparece, ele recorre ao Senhor. Se esse é o seu padrão, você pode estar colocando-se numa posição de afastamento da orientação e da comunhão do Senhor. E aí nós somos remetidos, meus amados, para o texto de 1 de Pedro, capítulo 3, onde o apóstolo nos adverte com respeito principalmente aos maridos, que podem se colocar numa mesma situação semelhante à situação de Jorão. Um momento em que os seus pecados os colocam em um afastamento da comunhão do Senhor. Nesse capítulo 3, o verso 7, ele diz: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com a dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O que Pedro está dizendo é a mesma advertência, é a segunda advertência daquilo que nós podemos esperar da palavra de Deus. Nós aprendemos isso no Antigo Testamento, mas nós aprendemos isso no Novo Testamento. Existem situações, pecados na nossa vida que podem nos colocar em uma situação de alienação. Pedro está dizendo: maridos, tratem a sua esposa de forma digna, orientados pela palavra de Deus a bem das vossas orações. Em outras traduções, para que as vossas orações não sejam interrompidas. Aquele Deus que resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça, ele também resiste àqueles em cujos pecados se colocam em situação de alienação. Maridos podem estar desperdiçando as suas orações porque eles tratam indignamente as suas esposas. Jorão estava desperdiçando a oportunidade de ser orientado e reinar em Israel de acordo com a lei do Senhor e obter todos os benefícios espirituais com isso, porque ele estava em uma posição de alienação. Então nós somos advertidos nessa noite sobre dois aspectos que nós podemos esperar da palavra de Deus: a necessidade de uma entrega total, mas também o perigo de estarmos numa posição de afastamento de uma comunhão. Mas há ainda uma terceira verdade. Esse texto quer nos ensinar que nós podemos esperar da palavra de Deus a aplicação da generosa graça do Senhor. Veja comigo a partir do verso de número 15. O texto diz, então, que Eliseu, por causa da presença de Josafá, que fique bem claro, decidiu recorrer ao Senhor. E ele recorre ao Senhor de uma forma muito interessante. Ele pede que um instrumentista, um tangedor, tocasse uma música para ele. E então o tangedor toca, veio o poder de Deus sobre Eliseu, e Eliseu disse assim, no verso de número 16, assim diz o Senhor: fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem sentireis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. Então, a partir do verso 15, o profeta Eliseu recebe o poder de Deus e traz uma promessa dupla. Qual é a primeira promessa? O Senhor promete transformar aquele ambiente seco, hostil, em leitos de água para dessedentar o exército dos 3 reis e também alimentar os gados. Mas observe que ainda há uma segunda promessa a partir do verso 18. O texto diz: isso é ainda pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Então o Senhor traz 2 promessas: dessedentar e alimentar os animais e os exércitos, mas também entregar Moabe nas mãos dos reis. Essa coalizão de 3 reis perdidos, desorientados, sedentos, agora recebe a promessa não apenas do suprimento necessário para a vida, mas também da vitória do seu empreendimento, da vitória da sua empreitada. Deus entregará Moabe a essa coalizão. Deus desolará a terra de Moabe. É o que ele promete aqui. Árvores cortadas, campos cheios de pedras, eles seriam desolados. Essa é a promessa do Senhor. E então o cumprimento dessa promessa também é registrado. Veja no verso 20. Subitamente, no outro dia, pela manhã, ao apresentar-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom.
E a terra se encheu de água. No verso 22 ao verso 25, a segunda promessa também é subitamente cumprida pelo Senhor. A vitória que o Senhor havia prometido, o texto diz que, levantando-se de madrugada, ensaindo o sol sobre as águas, viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. Perceba como água e a vitória contra o exército dos moabitas estão relacionadas. A água traz vida para os animais e para o exército que estava sedento, mas a água no vale também trouxe uma falsa impressão para os moabitas. O texto narra de uma forma que nós contemplemos imageticamente a seguinte cena: um vale cheio de água, o nascer do sol, e o nascer desse sol foi de uma forma tão maravilhosa que o sol aparecia em um tom avermelhado, refletindo sobre a água. E então, o exército moabita, olhando para aquele vale, com uma água em tons avermelhados, levou a crer que os 3 reis e a coalizão lutaram entre si, pensando então que o vale estava tomado de sangue. Então o texto diz que eles, percebendo que é sangue, achando que era sangue, o verso 22 diz assim: viram os moabitas defronte deles as águas vermelhas como sangue. E disseram: isto é sangue. Certamente os reis se levantaram e feriram, os reis se destruíram e se mataram um ao outro. Agora, pois, a presa, Moabe. Então vamos atacar, eles estão fragilizados, vamos retirar ali os despojos. E então eles partem em uma investida final e fatal na ideia deles. Mas o texto nos diz, meus irmãos, que Deus concede a vitória à coalizão dos 3 exércitos. Porque o texto diz o seguinte no verso 24: chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas estavam vivos. Eles se levantaram, feriram os moabitas, que fugiram diante deles. Entraram os israelitas também na terra de Moabe e feriram ali os moabitas. Verso 25 traz o cumprimento de que as cidades foram arrasadas, os campos foram arrasados, todas as árvores, as fontes de água, menos uma cidade, Kir-Hareset, que ficou com seus muros, porém ela estava cercada pelos exércitos, que tinham atiradores de fundas, prestes na tentativa de invadir aquele lugar. Então, meus irmãos, onde que nós encontramos aqui nesse texto essa tendência generosa da palavra de Deus que nós apontamos como a terceira verdade exposta nesse texto? Olha o verso de número 18, como esse verso é emblemático para revelar a graça de Deus. No verso de número 18, você deve entender que no verso anterior o Senhor havia prometido dar água para eles e para os animais. Mas na palavra de Eliseu, Eliseu disse: isto é ainda pouco aos olhos do Senhor. Veja, meus irmãos, Eliseu estava afirmando que Deus não mandaria apenas água, que naquele momento era crucial, era emergencial. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, disse Eliseu. Eliseu está dizendo que fazer brotar água do nada, de forma miraculosa, sem vento, sem chuva, ainda é pouco para o Senhor. Ainda é pouco diante do potencial ilimitado do Senhor. Esse texto, meus irmãos, através dessa riqueza de detalhes, enfatiza que Deus não se limita a trabalhos triviais. O poder de Deus vai sempre além. Aqui no texto, ele não iria apenas descedentar. Deus iria entregar Moabe nas mãos daquela coalizão. E essa tendência generosa da palavra de Deus, que apresenta Deus como rico, em graça, em misericórdia, também é captada por Paulo. Paulo escreve algo semelhante. Paulo glorifica a Deus por ter essa tendência de ser sempre generoso. Lá em Efésios capítulo 3, verso 20 e 21, ele diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo que pedimos ou pensamos. Então essa é a palavra de Deus que nos apresenta aqui nesse texto. Você vai a Deus em busca de graça e recebe, nas palavras de João, no capítulo 1, verso 16, plenitude e graça sobre graça. A bondade de Deus é generosa, meus irmãos, mesmo para pessoas que têm um padrão de vida como Jorão. E isso é algo muito interessante, porque o texto aqui traz a ideia de que Deus deu água, Deus entrega os moabitas, Deus descedenta um exército definhando. E tudo isso é muito pouco para o Senhor generoso.
Você certamente tem memórias na sua vida de Deus sendo graciosamente generoso, transbordando em bênçãos sobre a sua vida, sobre a sua família. E é por isso que talvez você possa achar estranho e até mesmo ficar chateado com esse texto ao pensar: por que Jorão, um idólatra, sincrético, que aderiu por meio de um pacto espiritual aos pecados de Jeroboão, mereça tanta generosidade de Deus? É inquietante, meus irmãos. É inquietante saber que Deus deu água, que Deus deu a vitória, para uma empreitada onde ele não foi buscado, onde a sua orientação não foi dada, e ainda assim Deus generosamente entrega nas mãos deles água e vitória. Por quê? Meus irmãos, o que nós precisamos acalmar em nosso coração não é essa pergunta por quê. Realmente, do nosso ponto de vista, Jorão não merece. Essa é a verdade. Note que ele recebeu grande generosidade da parte de Deus, mesmo sem merecer. Mas por que ele recebeu? O texto deixa muito claro. Por causa do rei Josafá, o rei de Judá, da linhagem do rei Davi. Por causa da mediação, por causa da presença, pelo fato de Josafá estar ali com ele, pelo fato de Josafá ter insistido na ideia de procurarem a palavra do Senhor. Veja, Jorão recebeu benefícios divinos por causa de outra pessoa. Ele não recebeu benefícios divinos por causa dos seus méritos, por causa dos seus esforços. A despeito dos seus pecados, Jorão recebeu benefícios divinos pela presença de uma outra pessoa com ele nessa coalizão. E isso acontece não apenas com Jorão, mas isso acontece comigo, acontece contigo. Se recebemos algum benefício da parte de Deus, é porque nós estamos ao lado do rei Jesus, o descendente de Davi, o descendente de Josafá. É pelos méritos de Cristo, pela perfeição de Cristo, pela graça de Cristo, meus amados, que nós podemos mergulhar nessa generosa graça. Bondade sobre bondade, graça sobre graça, nessa tendência de Deus de ser gracioso, de dar infinitamente mais quanto tudo o que pedimos ou pensamos. Por vezes nós nos colocamos na mesma posição de Jorão, não merecemos nem mesmo as migalhas dos céus, mas nós recebemos grandes porções de generosas graças do Senhor. Por quê? Porque o rei davídico, o rei Jesus, está conosco. Por fim, meus irmãos, além de sermos advertidos quanto à necessidade de uma entrega total, além de estarmos advertidos quanto a uma posição de possível afastamento e alienação do Senhor, além de entendermos que a palavra de Deus traz Deus como generoso e gracioso por meio da mediação de um rei superior a nós, nós podemos finalmente aprender nesse texto qual é o jugo que a palavra de Deus quer que nós carreguemos. Porque observe que ainda há um último suspiro de Moabe nos versos 26 e 27. O texto diz o seguinte, o verso 26, vendo o rei de Moabe que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo a penúltima tentativa dele. Ele arrancou 700 homens que tinham espadas para lutar contra o rei de Edom. E o texto diz que eles não conseguiram esse empreendimento. 700 homens não conseguiram lutar e vencer o rei de Edom. Verso 27, observe. Então tomou o seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande ira contra Israel. Por isso se retiraram dali e voltaram para a sua própria terra. Nós encontramos aqui, meus irmãos, o desfecho dessa narrativa. O rei Mesa tem dois últimos atos desesperadores. O primeiro é pegar crianças que já tinham condições de colocar cinto em seus dorsos, até os idosos, 700 homens, aqueles que sobraram ainda vivos, deram-lhe espada e falaram, vamos à guerra, vamos lutar contra Edom. E eles não conseguiram. O segundo ato, último recurso de desespero, o rei pega o seu primogênito, o herdeiro do trono, como o texto deixa muito claro, e o sacrifica em um lugar peculiar. O texto fala que a cidade havia muros, e então no alto de um desses muros, na muralha da cidade, como diz o verso de número 27, ele faz um ato desesperador. Ele leva o seu filho para ser sacrificado diante desse muro, diante de todas as pessoas. E isso faz com que a coalizão dos três reis deixe o campo de batalha. E nós precisamos entender, o nosso último desafio é justamente entender por que o sacrifício humano desse rei moabita trouxe o alívio desejado para ele, que era Israel fugir, Israel ir embora e deixar em paz aquela terra. Veja, o verso 27 é muito enfático ao dizer que ele sacrifica o seu filho e a reação que isso causa a Israel. Diz assim, pelo que houve grande ira
contra Israel. Alguns estudiosos entendem que literalmente houve uma grande ira sobre Israel. A ideia aqui é que Israel ficou horrorizado com tamanho ato de desespero. Eles acharam algo anômalo, bizarro, o fato de um rei sacrificar um filho primogênito, herdeiro do trono, à vista de todos, nos muros, na muralha da cidade. Esse texto mostra que há indignação, horror, repugnância em Israel diante desse ato desesperador do rei. Por isso eles saem do campo de batalha. É como se eles olhassem para aquilo e não sentissem mais disposição. É como se eles considerassem que aquele reino acabou. Veja até onde chegou a corrupção. Já não existe mais reinado, já não existe civilização, já não existe mais terra. O que resta é dar as costas e retornar. O que nós podemos aprender finalmente com isso então, meus irmãos? Esse texto narra um grande contraste. Que contraste? Como nós falamos no início, 3 reis e os seus exércitos, liderados por Josafá, rei de Judá, movidos também por Jorão, rei de Israel, juntamente com o rei de Edom, se arrastam por um caminho tortuoso. E nesse caminho tortuoso, eles buscam a Eliseu, e através de Eliseu, eles recebem a promessa de que a coalizão seria vitoriosa. Receberiam alimento, água, e receberiam a vitória. Nós percebemos que Moabe está perdendo a guerra. E o que é que alguém pode fazer para tentar chamar a atenção do seu falso Deus? Até onde vai o gênero da corrupção humana sem Deus? Esse rei moabita sacrifica o seu primogênito, o herdeiro do trono na muralha. Talvez ele pensasse, quem sabe o cheiro da carne do meu filho assada desperte ao falso Deus, Quemos, que era o rei dos moabitas, o Deus dos moabitas. O verso 27 é uma demonstração sobre como os pagãos buscam ao seu Deus. Como que aqueles que não cultuam o Deus vivo e verdadeiro buscam ao seu falso Deus. Como que o paganismo apresenta a busca pelo seu falso Deus. Veja, somente através de coação, somente através de manipulação, somente através de atos anômalos, bizarros, é possível, talvez, supostamente chamar a atenção desse Deus. Queridos, o que nós precisamos entender é que Israel era um povo que estava afastado da lei do Senhor. Eles estavam contaminados com adoração sincrética. Eles não estavam sendo fiéis. A despeito de toda a infidelidade, a despeito de toda a idolatria, os israelitas se escandalizaram. Eles não estavam sendo padrões na fé, poderíamos assim dizer. E eles se escandalizaram com o paganismo dos moabitas. E isso causou horror, e isso os repeliu. E é por isso que você precisa perceber essa mensagem final para Israel aqui. E para você aqui nessa noite. É como se Deus dissesse através desse texto, veja até onde vai o desespero de um pagão. Veja até onde o paganismo leva. Veja onde uma vida sem o Deus vivo e verdadeiro pode levar. Israel deveria entender que toda a generosidade incomparável de Deus, que entrega as bênçãos graciosamente, graça sobre graça, isso ainda é pouco, Deus ainda dá muito mais do que eles pedem, do que eles necessitam. É como se o autor estivesse aqui implorando, Israel, veja, perceba o tesouro que vocês têm em suas mãos, que é o Senhor verdadeiro. Vocês não precisam recorrer a falsos deuses. Vocês não precisam prestar culto a ídolos pagãos. Vocês não precisam de Baal, vocês não precisam de Quemos. Vocês têm o Deus generoso. Moabe é um exemplo de que o paganismo leva você a tomar atitudes impensadas, desesperadoras, anômalas. Em Moabe, Israel, você precisa sacrificar o seu filho para obter supostamente um favor divino. Mas para Israel, o Senhor Deus deu profetas, através dos quais o povo pode receber, pela graça e pela intermediação, orientação, verdade. Não apenas para Israel, mas para os eleitos, o Senhor é quem sacrifica o seu único filho no alto do Calvário, à vista de muitos, de modo que diante daquele espetáculo cruento, ele repelisse não apenas as pessoas, mas os pecados das pessoas, as nossas ambições mais pecaminosas, os ídolos mais íntimos do nosso coração, as nossas depravações mais ocultas, a nossa resistência de nos entregarmos integralmente na totalidade da nossa alma. Cristo remove e satisfaz o nosso coração.
É isso que esse texto quer nos mostrar, meus amados irmãos. Deus toma, através do sacrifício de Cristo, a iniciativa de levar o seu Filho à morte de cruz, para que através dessa morte nós recebamos vida. Através do sacrifício do seu primogênito, nós encontramos a sua presença e podemos ser recebidos graciosamente em sua presença. Não nos colocarmos mais em um estado de alienação, um estado de separação, um estado sem comunhão. Aqui está o jugo da palavra de Deus. Aqui está o jugo leve da palavra de Deus. Submetam-se, como diz Cristo. Vinde a mim, os que estáis cansados, sobrecarregados, eu os aliviarei. Mas também tomem o meu jugo, sigam-me. E essa é a bênção da religião cristã, da religião que tem Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele nos substituiu em uma morte cruenta, em uma morte horripilante, para que com o seu sangue nós herdemos graça sobre graça, presença e comunhão com o Senhor. Deus está mostrando isso para Israel, Deus está mostrando para nós isso essa noite. Que bênção é, meus irmãos, esperar da palavra de Deus, orientação, direção, generosidade e carregarmos o jugo que Deus quer que nós carreguemos. Se você não acredita, através desse texto você perceberá para onde o paganismo te levará, para onde uma vida sem Deus te levará. Atos de desespero, atos anômalos que escandalizam até mesmo infiéis. Mas aqueles que estão residindo na graça de Deus, aqueles que se curvaram diante do Senhor Jesus e o receberam como seu único, suficiente Salvador, percebem que podem esperar dele um sacrifício vicário ali na cruz, onde ele voluntariamente se entregou para a nossa salvação. Que Deus nos dê a graça, meus irmãos, de entendermos que através desse texto, 2 Reis, capítulo 3, nós podemos esperar estas coisas da palavra de Deus. Como estes reis, 3 políticos, foram em busca de orientação, esse texto quer que também nós nos entreguemos de modo total ao Senhor. Esse texto quer que nós não nos coloquemos em uma posição de afastamento da presença do Senhor. Esse texto quer que nós entendamos a graça generosa de Deus, mas também que nós carreguemos o leve jugo do Evangelho de Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.